uma vida de igreja intercessora, de uma igreja que ora e que sabe trazer existência às coisas que os olhos não veem. Você é a igreja, não se esqueça disso. Estou falando de uma igreja chamada Centro de Oração, de um ministério, uma organização. Estou dizendo de você como igreja nesse lugar. O Senhor tem falado sobre Marcos 4:26, dizendo: você quer ter uma experiência sobrenatural, então tenha uma aliança com Deus. Tem que estar ligado a uma fonte. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e quem não estiver ligado em mim não pode produzir frutos. Então, se você quer produzir frutos de Deus, tem que estar ligado a uma fonte. Eu quero ter experiência poderosa em Deus como igreja. Eu quero orar e ver Deus fazer na minha vida e fazer na vida das pessoas que estão à minha volta. Eu quero participar do mover de Deus sobre o mundo. Você sabe o que é isso? É você orar por nações, orar por governos, é orar por hospital, é orar por creches falidas, é orar por coisas que estão sendo destruídas, que deveria estar dando certo, e ver Deus interferir e mudar a história daquilo. Como igreja de Cristo na terra, autoridade posta por Deus na terra para interferir. Eu gostaria muito de participar disso, de ver Deus usando a minha boca para orar e para interferir no curso da história do mundo e das pessoas e na minha própria vida. Trazer aquilo que os meus olhos não veem, aquilo que Deus preparou para você e para as pessoas. Então, se você quer, Marcos 4:26 é o começo de tudo. Boa terra e uma semente. Boa semente. A boa terra é o teu coração. Se não estiver ligado na fonte, não estiver aliançado com Deus, e quando falo aliançado, não um namoro sem compromisso, sabe? Um ficante, como falam por aí. Que falam assim: nós estamos, mas não estamos. É um pé na rua, é um pé na igreja. É um pé nas trevas e um pé na luz. Não existe isso para Deus. Ou você está, ou você não está. Então não fique de fora, fique dentro da arca, porque a arca é mais segura. A presença de Deus é mais segura. Por mais que você tenha os seus achismos, eu acho, a arca é mais segura. A aliança com Deus é mais segura para você, porque a sua vida vai passar, irmãos. Os prazeres dessa vida, a Bíblia diz, passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A sua aliança com Deus é uma aliança eterna em Cristo Jesus. Então, se quer você ter uma experiência com Deus, então faça uma aliança com Ele, mas não uma aliança frágil, não uma falsa aliança, tentando enganar Deus com alguma coisa. Não faça de sinceridade, porque o que Deus buscou em Adão era só sinceridade e pureza de coração, e ele não encontrou. E o que ele fez? Lançou fora da sua presença. Mas quando há um coração sincero e puro diante de Deus, essa aliança ela é firmada de uma forma que é com mais forte para com o mais fraco, tá? Por isso que ela é firmada de tal forma. Não é porque você faz uma aliança com Deus e eu vou conseguir manter essa aliança, mas Deus ele firma com você, do mais forte para com o mais fraco. Então você tem uma vantagem, que quando você estiver fraco, Ele vai te dar oportunidades e segurar na sua mão e dizer: você vai levantar, eu te perdoei. Eu já vi, na minha vida, eu já vi descendo os poços, né? Eu, como homem de Deus, eu vi Deus dando um recado para mim: cuidado, você vai descer, filhinho. E eu conheci o inferno de perto, e via assim de perto, sentindo esse inferno, sentindo perturbações, né? De situações difíceis. Descer o poço e olhar lá no fundo do poço e dizer: Senhor, tu habitas em mim, olha o que eu estou vivendo, e os demônios estão dando risadas de mim. Deus disse: eu falei para você que você ia descer, se você não me obedecesse. E ali eu vi a misericórdia de Deus, quando Ele disse: mas eu te amo, porque a minha aliança é do mais forte, é do mais forte. E aí Ele me tirou de volta, me trouxe subindo degrau por degrau, porque a aliança com Deus, quando eu tenho um coração puro e sincero, então meu coração sempre foi sincero ante Deus, mesmo diante dos meus pecados, sempre disse para Deus: é isso que eu fiz, Deus, e ainda preciso mudar isso. E Ele sempre viu no meu coração um livro aberto para Ele. Então a misericórdia de Deus se renova todos os dias,
porque tenho uma aliança firmada na sinceridade com Deus e na pureza. Espero nunca me esconder de Deus, ou tentar pelo menos me esconder de Deus. Eu estaria ocultando a minha verdade dele. Seja sincero e tenha um coração puro. Procure amar a Deus. Procure se importar com as coisas santas. Se esforçar para viver uma vida separada do pecado, para que o seu corpo, o seu espírito, a sua mente seja voltada para Deus. Uma aliança perfeita, presença plena do Espírito dentro de você. Coração sincero, coração puro e sincero. Amém? Tenha uma aliança, a fonte é o caminho. Afirmei a minha fonte, então prepare a sua terra. Porque você tem a melhor fonte do mundo, você tem Jesus. Quando nós falamos de um solo bem regado, dizem que as melhores bebidas são produzidas por causa da melhor água, a qualidade de água. E o solo, quando ele é bem regado com a água boa, com nutrientes bons, é o melhor solo que existe. Então nós temos ao nosso favor o Espírito de Deus, a Palavra de Deus, e é os melhores conselhos, os melhores nutrientes que nós podemos ter para preparar a nossa alma e o nosso espírito para produzir algo bom. Deus. Então a sua terra tem que ser boa. Se você não regar ela com a palavra de Deus, não regar ela com comunhão com o Espírito, não regar ela com a presença de Jesus, que é a presença que vem pela comunhão, pela adoração a Ele, então a sua terra será estéril, será seca. É como a terra que há muito tempo que não se joga água, ela seca e não há nada que brote ali, consiga brotar, porque a terra vai perdendo seus nutrientes e a sua capacidade de produzir. Mas quando ela está bem regada, a semente pode ser depositada com maior tranquilidade. E a semente que o Senhor depositou em nós é a palavra de Deus pelo Espírito Santo. Quando a palavra vem revelada pelo Espírito, ela se torna rema. Amém? Rema é a palavra falada. Alguns dizem que é a palavra revelada, mas na verdade é a palavra falada pelo Espírito. Então nós temos a palavra logos, que é a palavra escrita, a qual os nossos olhos podem entender, mas quando o Espírito fala, ele testifica da palavra escrita, mas ele traz a palavra rema. Quando fala a palavra rema, porque eu ouço a voz, é algo que não está visível, está invisível. Então o Espírito começa a falar. Então quando essa semente, que é a palavra viva, porque Jesus não disse naquele momento, peguem a Bíblia, porque a Bíblia não existia como existe hoje. Ele não disse, a palavra é a Bíblia, ele disse, a palavra é a semente, não é a Bíblia, a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, e a palavra de Deus estava com quem naquela época? Hoje nós temos a escrita, né? Mas a palavra de Deus ali naquela época estava no Espírito de Deus. Ele revelava a palavra e ele testificava de tudo que ele mandou escrever. Estava espalhado, ninguém tinha a Bíblia. Estava espalhado em todos os cantos da terra, como ele falava com os profetas. Mas ele testificava. Eu falei um dia sobre isso, eu falei um dia sobre aquilo. Como Jesus disse, Satanás foi tentar ele, sabe? Mas Jesus estava pronto para qualquer tentativa de Satanás. Então quando ele estava no deserto, Satanás tentou, lança-te daqui, lá embaixo. Ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Ele não pegou a Bíblia e procurou ver o endereço lá, versículo 12, capítulo 1. Ele disse, está escrito. Porque ali é a palavra rema, é o Espírito dizendo para ele, eu já falei sobre isso, está escrito, e já escrevi sobre isso. Amém? Então quando o nosso Espírito está pronto, então a palavra rema vem, porque a semente que Deus coloca em nós é palavras rema, que coloca dentro do meu espírito, e essa palavra do Espírito testifica sempre da palavra escrita, porque foram coisas que Ele mesmo já falou ao nosso respeito, e a respeito das coisas que devem acontecer nessa terra. Por isso que a Bíblia é sagrada, porque foi primeiro inspirada pelo Espírito Santo, e ele testifica sempre. Ele vai falar de coisas às vezes que está além disso, além da Bíblia, mas sempre testificando dela e o que está escrito nela, nunca desfazendo dela, sempre confirmando a verdade. E essa semente na palavra rema do Espírito, quando ela se une ao nosso espírito, então começamos a ter visões espirituais sobre como agir e como falar sobre as coisas que a gente precisa trazer à existência.
Então, um exemplo, o vale de ossos secos, sabe? Então, aquele homem chegou diante do vale e o Senhor disse: o que você está vendo? Ele disse: ossos sequíssimos. Deus não perguntou o estado dos ossos, Deus perguntou o que você está vendo. Perguntou se estava ruim, está bom. Como que você está vendo? Aí o Senhor disse: eu vou te ensinar. Então ele disse: Espírito, ensina ele. Ensina como olhar as coisas para a visão certa, para o ângulo certo. E como isso pode ser feito apenas pela palavra rema, pela palavra falada pelo Espírito ou Espírito do homem. Então o Senhor disse: vou te ensinar, profeta. Comece a ordenar os ossos que se juntem. Comece a falar, comece a falar, comece a declarar a minha palavra e vai se formar. E ali nós vimos várias fases do profeta pronunciando a palavra que Deus falava. Deus falava e ele repetia: diga isso, ele dizia; diga aquilo, ele dizia. E nós, quando nós somos cheios da palavra de Deus, nós temos uma tendência de falar. Quando o Espírito vem falar conosco, ele já nos arremete a lembranças daquilo que lemos, para tomar posse daquilo que já foi dito como promessas. Então, quando diz o Senhor, meu pastor, e nada me faltará, e eu estou passando necessidade, eu posso, já enviando o Espírito, dizer: Senhor, eu creio, Senhor, que Tu és aquele que cuida de mim. Ele disse: sim, eu sou o teu pastor e nada te faltará. Ele sempre testifica a palavra que está no seu Espírito, e o seu Espírito encontra essa palavra. Eu lembro do Espírito Santo que você falou comigo, está lá em Salmo 23, eu lembro disso. Então, quando o nosso Espírito está cheio da palavra, encontramos o Espírito Santo, fica mais fácil de entender o que fazer e como crer, como se posicionar naquilo, como falar sobre aquilo. Aí nós vimos Deus vindo ministrando para nós durante todos esses dias, dizendo sobre não valorizar, não ver como alguns espias, valorizando o problema, não colocando Deus para baixo dos seus problemas, mas vendo o poder que está ao nosso favor. E o maior poder de Jesus que o Senhor nos revelou foi dizendo: a promessa que eu dou a vocês, a minha presença e a minha promessa. Esse é o maior favor que nós temos de Deus quando temos visões espirituais do Espírito Santo sobre as coisas que Deus quer fazer. E a presença de Deus e a promessa de Deus é o maior favor que Deus te deu, essa visão. E ele diz: por que eu fiz isso? Porque eu prometi para vocês, na minha palavra, não deixarei vocês e não abandonarei vocês, estarei com vocês. Então o seu espírito, quando ele está pronto, quando ele está alinhado com o Espírito, ele está cheio da palavra sempre. E quando ele está cheio da palavra, nenhum pensamento da alma que possa tentar fugir para o negativo, para a derrota, ou para os conceitos das pessoas em sua volta, dizendo não vai dar certo, não tem espaço, não consegue ter espaço, porque a sua mente está cheia da palavra de fé. E o Espírito, quando fala com você, o que você viu, a tua mente está tão cheia da palavra de fé que você diz: eu vi Deus dizendo para mim que não me deixará e não me abandonará. Ele disse: então você viu certo. Então agora vamos para trazer à existência aquilo que os olhos não viu, que é o exercício da fé, que a gente chamou de embrião da fé, dá para entender? Local onde o teu Espírito encontra com o Espírito Santo. E esse lugar é a presença de Deus em oração, é a presença de Deus em comunhão, em adoração a Deus. O Espírito fala, e quando o Espírito fala e você ouve, há uma concordância no entendimento do que tem em você com a palavra de Deus e naquilo que ele está falando a respeito daquele problema. Está dando para entender? Amém? Então você precisa já entender isso, que a visão do reino começa em Marcos 4, 26. E se a concordância da palavra, a semente, a palavra viva do Espírito falando, e você entendendo, houver concordância com o teu Espírito, que é a palavra escrita em teu Espírito, então você terá a fé que você precisa para materializar, eu digo até assim, materializar as coisas que Deus quer e que você quer, aquilo que está no teu propósito e no propósito de Deus. E às vezes tem coisas que a gente ora a Deus por nossas necessidades, e Deus não diz que isso é errado, a palavra não diz que isso é errado, e há coisa que é pelo propósito de Deus. Então oramos pelo mundo, oramos pelas pessoas, pelo propósito de Deus, pelo interesse de Deus na salvação daquelas pessoas. Por quê? Porque Deus não quer só resolver o nosso problema para sermos abençoados, Deus quer nos fazer abençoadores. Por isso que também oramos pelas pessoas, para que o propósito de Deus se cumpra na vida das pessoas, porque somos abençoadores. Jesus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais para nos tornarmos abençoadores. Amém?
Então, se você quer ter uma experiência sobrenatural com a visão do Rei de Deus, eu começo com Marcos 4:26. E depois ele levou nós para meditarmos em Josué. E ali começou uma caminhada sobre posicionamento, sobre palavra, encher da palavra, né? Josué 1, primeiro posicionamento: fique de pé, não olhe o passado, não fique igual uma múmia, olhando o museu, o que está para trás, que isso não vai resolver nada. Prosseguir e encher o coração de palavra, e falar da palavra, e se dispor a obedecer, para que você possa ter um posicionamento. E depois ele vai dizendo sobre a arca, que é o Senhor na frente, o que é espiritual na frente. E é o que nós estamos conversando por último, a arca da aliança. Nós vimos que o Espírito veio testificando que ela não está mais fora, a arca está dentro de nós por causa de Jesus, porque Ele trouxe a graça, e a graça trouxe o propiciatório, trouxe a presença do vaso de ouro, que é o Espírito Santo, e a palavra de salvação, que o Espírito convence o homem do pecado, e Ele trouxe os mandamentos, que é a necessidade de obediência aos conselhos de Deus, e a autoridade do cajado dentro da arca que está. O cajado que tinha a amendoeira, né? Que representa que Deus zela pelas suas promessas. O cajado representa a autoridade das promessas de Deus. Isso quer dizer que ele disse: eu estou com vocês e não te abandonarei. Ele está dizendo: a minha presença é com você, tudo que eu prometi eu vou fazer acontecer na sua vida. E essa fé, nessa autoridade que temos, que recebemos de Deus, que você pode ir, que vai dar certo, que o rio vai se abrir, que o Jordão vai se abrir, é que você tem que se mover. Mas o Senhor diz que o que é espiritual tem que ir primeiro na frente. Não enfrente batalhas espirituais com visões carnais. Não queira enfrentar coisas espirituais com coisas carnais, porque os homens espirituais entendem as coisas do Espírito, mas os homens carnais entendem as coisas da carne. Então você vai ter uma perda. Você vai se machucar às vezes, você desafiando forças ocultas de Satanás, simplesmente com conceitos humanos, sem realmente comunhão com o Espírito Santo de Deus, com o nome de Jesus, com a palavra de Deus. Amém? Então o que é espiritual tem que estar à frente. E é onde nós viemos, o Senhor colocando a arca dentro de nós, dizendo: vocês têm que ter essa consciência, a arca está dentro de vocês. Quem é a arca? Jesus é a arca da aliança. Ele se fez sumo sacerdote e se fez a própria arca, para que houvesse purificação dos seus pecados, dos meus pecados, uma vez só, para que isso não precisasse todo ano matar ele, para que ele morresse todo ano como era feito antes. Ele morreu uma só vez e ressuscitou, para que os nossos pecados fossem perdoados e pudéssemos receber o Espírito Santo, que é o vaso de ouro que estava dentro da arca. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. E você recebeu o Espírito de Cristo. Amém? Só que você precisa colocar a arca à frente, ter a visão espiritual. A visão que está na arca, que está em Jesus, que está no Espírito Santo, tem que andar na frente. Isso quer dizer que o discernimento espiritual, no meio das batalhas, das suas conquistas e liberações, é fundamental para você conseguir realizar alguma coisa. Não adianta ficar pensando positivo: eu vou ter um ventilador, eu vou ter um ventilador, eu vou ter um ventilador. Tá bom, alguém vai ficar com dó, você talvez até dê, mas na verdade sua mente não vai materializar um ventilador, porque você está repetindo isso. Mas quando ele é gerado pelo Espírito, ele vai te levando a um processo de atitude, de oração e de disposição, em que ele vai movimentando as coisas, como diz, tudo vai colaborando de uma forma que o ventilador chegue até você. Você não vai criar com o poder da mente, mas ele vai vir de uma forma natural. Então Deus, ele age de forma sobrenatural nos meios naturais, quando nós realmente estamos bem posicionados com o que é espiritual primeiro à frente, não com o que é carnal. A gente fala: em nome de Jesus você vai ter, não é? Em nome de Jesus eu vou ter, eu creio, Deus está comigo. Não é só isso, não. Você tem que ter fé, convicção de que realmente Deus está falando que vai fazer aquilo para você. Você tem que ter fé, não é dúvida. Não é uma fé baseada no que eu estou dizendo apenas, dizendo: eu acredito em você, pastor. Não, você tem que ter convicção. Essa convicção só é gerada se a tua terra estiver pronta, você está tendo comunhão com Deus,
Você está tendo tempo para Deus? Você está orando? Você está se consagrando? Você está procurando Deus com um coração sincero e puro? Você está confiando que Ele está à sua frente nas situações difíceis? Você está enxergando de que forma os seus problemas? Pela palavra do Espírito Rema, você está enxergando as coisas de uma forma apenas humana e natural, apenas no âmbito do que os homens dizem que elas são, difíceis demais, sequíssimas demais. Tem que olhar na visão espiritual e parece que tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Então você precisa pôr a arca na frente, e pôr a arca na frente e andar com Jesus todos os dias, andar com o Espírito Santo em comunhão com o Espírito Santo todos os dias. Amém? Glória a Deus. Abre então em Hebreus 10, 19. É a quarta parte essa que eu estou falando. Hebreus 10, 19. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus de Cristo na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote, o sumo sacerdote, para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme. É isso que eu falei quase agora, né? Um coração sincero, uma fé firme, com consciência limpa das nossas culpas, coração puro, e com o corpo lavado com as águas puras. Aí versículo 23 de Hebreus 10. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Temos um sumo sacerdote que dirige a casa de Deus, que guia, e podemos chegar perto de Deus com um coração sincero, limpo, lavado pelas águas, um coração purificado e com a fé firme, e pode guardar firmemente a esperança da fé, confessando a sua palavra, professando, falando da palavra de Deus. Quando ele diz aqui, guardemos firmemente, colocar no coração, você lê um versículo dizendo, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha esperança em salmo, e não temo o que possam me fazer os homens. E você pega esta palavra e guarda firmemente dentro do seu coração, e você tem que ir lá enfrentar o ponto de ônibus que está cheio de ladrão para pegar o seu celular. É terrível, né? Às vezes, mas eles falam assim, eles vão pegar meu celular. Olha o bichão, olha o bicho papão que a televisão manda para vocês, na mente de vocês. Eles vão pegar o seu celular quando você estiver vulnerável. Mas você olha, não, mas eu creio que Deus me guarda, porque à sombra do Onipotente eu estou protegido. Você está guardando, versículo 23, firmemente a palavra que você leu e declarando, eu vou porque eu preciso trabalhar e eu preciso levar o meu celular comigo, e eu creio que Deus colocará um anjo comigo naquele ponto de ônibus e vai ser frustrados todas as tentativas de demônios, de espíritos roubadores. Então, quando você guarda firmemente essa esperança de que Deus vai operar alguma coisa pela fé, que Ele vai interferir de alguma forma pela fé, você está confessando, você está declarando isso, você está professando, você está dizendo sobre aquilo que você crê. Então, aqui ele vem dizendo para nós que quando nós professamos ou declaramos aquilo que nós cremos pela palavra, nós estamos dizendo que confiamos que Deus cumprirá o que Ele prometeu para nós na palavra dele. Então guardemos firmemente. Quando você leu e creu naquilo que você leu, não abra mão daquilo que você leu, que o Espírito ficou no seu espírito. Então vá com o que é espiritual à frente. Eu vou enfrentar os meus medos das ruas violentas, então eu tenho que ir com aquilo que está à minha frente. O que é espiritual tem que ir à frente. Então eu creio que o Senhor, debaixo das suas asas, eu estarei seguro, ainda que eu ande por um vale de morte, de violência, eu creio que o Senhor comigo, Ele me protegerá. É Salmo 23, eu leio, eu creio, e eu preciso, não estou querendo testar, nem afrontar a morte em algum lugar, eu estou simplesmente dizendo, eu preciso passar por aquilo, e se eu passar por aquilo, eu não temo, porque Deus está comigo, Ele vai frustrar os planos do inimigo.
por mais violento que esteja a sociedade. Então você está guardando firmemente essa fé. E quando você guarda firmemente, você fala sobre essa fé. E quando você ouve o que você fala, você está gerando dentro de você um crer, uma convicção. Você está reforçando aquilo que você crê. Você está declarando e confirmando o que você crê. E a sua fé se fortalece. E essa fé fortalecida, ela está trazendo o que é espiritual primeiro, do que os conceitos humanos. Você está colocando sobre o que o Datena pensa sobre as ruas, sobre o que a Cidade Alerta pensa sobre as ruas, você está sobrepondo eles com a palavra de Deus, dizendo: eu confio que Deus me guarda, e Ele vai me guardar, e Ele vai me proteger. Não estou dizendo que você procurar situações de perigo, estou dizendo que se tiver que passar, tem gente que acorda de madrugada, que tem que sair de madrugada para trabalhar, e ela não tem opção. Quer dizer, então ela não sai mais de casa para trabalhar com medo de ladrão, ela tem que confiar em Deus. Tem situações da sua vida que tem que ser confrontada. Você tem que pisar o pé no Jordão, sentir a sua canela fria das águas, sabe, bater na sua canela. E às vezes as situações da vida não é nada fácil, mas Deus diz: você não pode fugir, você tem que provocar o milagre, é ouvir a voz do Espírito e confrontar a situação, ir de encontro a ela sem temer, na confiança de que Deus te deu uma promessa, a presença dele, e de que tudo que ele prometeu vai se cumprir, e uma delas é a proteção dele sobre a sua vida. Nem um fio de cabelo Satanás vai tocar sobre você se você confiar nele dessa forma. As pessoas perguntam: por que você não usa arma? Eu digo: eu tive que fazer uma escolha, ou a arma ou a fé, e eu escolhi a fé. Então vários amigos meus morreram com as suas armas, e eu estou vivo pela fé. Talvez o que eu já passei estaria morto por causa da minha arma física, mas como a minha arma é espiritual, eu estou vivo, e eu creio que ninguém pode me tocar enquanto Deus disser: eu te quero na terra. Ninguém pode me tocar. Olha, eu não estou dizendo que eu sou Superman, nem uma pessoa extraterrestre. Eu estou dizendo que eu creio que Deus me protege e me guarda. E estou dizendo que eu não estou sujeito ao perigo. Estou dizendo que ainda que eu estiver em perigo, eu não tenho medo, porque eu sei que se Ele falar: vou te matar, eu digo: tenta a sorte. Se você conseguir, então Deus resolveu me levar mesmo, porque eu não acredito que Deus queira do céu. Agora, e seu Espírito testifica o meu Espírito: eu não te quero aqui agora, quero você na terra. Então pode fazer o que quiser, meu querido, nada disso vai dar certo. Deus é Deus que interfere e manifesta o poder quando a nossa alma, nosso espírito realmente está guardando firmemente a palavra de fé diante das circunstâncias, como o Jordão. Então ele nos ensinou: leve a arca até a ponta do Jordão, até a sua realidade, a arca que é Jesus, a certeza do perdão dos seus pecados, e a certeza do Espírito em sua vida, a certeza do poder da palavra de Deus quando a gente ouve e obedece, e a certeza da autoridade que é a vara de Araão, das promessas de Deus se cumprir na sua vida. Amém? Leve diante da sua realidade, e você vai viver as promessas de Deus. Então guarde, aprenda a guardar firmemente a palavra que você confessa, a palavra de fé diante das circunstâncias, e você vai viver o sobrenatural. Abra em Lamentações 3:21, está dizendo: eu quero lembrar, em outras versões, uma versão mais atualizada, está dizendo: eu quero lembrar daquilo que pode me dar esperança. Repete comigo: eu quero trazer a memória. Eu quero trazer a minha mente. Aquilo que pode me dar esperança. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Repete comigo em Josué 1:5. Ninguém será capaz de impedir a minha marcha. Enquanto eu viver, eu estarei com Deus e Deus comigo. E assim, como Ele esteve com Moisés, eu vou viver as coisas sobrenaturais.
Porque Deus me prometeu, não me abandonará e nem me deixará sem a sua provisão. Lavadia como Josué 1:5. Ele declara Turianda Mas. Abre Êxodo capítulo 19. E também Pedro capítulo 2, que é a palavra de hoje. Começou agora. Deus. Vamos lá em 1 Pedro capítulo 2 e depois em Êxodo. Olha só o que diz em Pedro capítulo 2, versículo 4. Cheguem-se a Cristo, que é a pedra viva. Embora os homens tenham rejeitado, ele é muito precioso para Deus, que o escolheu acima de todos os outros. E agora vocês se tornaram pedras vivas para Deus utilizar na edificação da casa espiritual. Vocês, seus sacerdotes, vocês são, diga comigo, vocês são sacerdotes santos. Vocês são seus sacerdotes santos. Por isso ofereçam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Cristo Jesus. Amém. Versículo 9. Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Amém. Vocês são sacerdotes do Rei. Versículo 9 agora. Vocês são sacerdotes do Rei, são santos e puros, um povo que pertence a próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então no versículo 4, 5, ele diz: vocês são pedras vivas primeiro. E nós falamos um pouco sobre isso no domingo passado. São memórias, são testemunhas na terra, aqueles que testificam das obras de Deus. São pessoas que são levantadas para que Deus manifeste o poder e seja lembrado em toda a terra que existe um Deus em Israel. Então Deus quer usar pessoas como você. Deus te deu o Espírito para que você seja uma pedra viva, uma pedra como é usada como lá no Rio Jordão foi usada. Então os sacerdotes entraram na água, e quando eles entraram na água, o rio se abriu. E quando o rio se abriu, eles passaram a cerco e pararam no meio do rio. E quando eles pararam no meio do rio, as pessoas podiam passar por ele, usufruir das mesmas bênçãos. Então a sua vida é uma bênção, e as pessoas que estiverem em sua volta, e que você estiver orando, e que estiver seguindo, necessitando também do livramento, da salvação, também passarão com você por essas águas secas. Deus fará com que essas pessoas, os seus entes queridos, também passem. Mas os sacerdotes eram mais importantes do que Josué naquele momento. Josué foi o escolhido por Deus para governar sobre o povo. Mas a unção que estava sobre os sacerdotes era fundamental para uma manifestação sobrenatural. Josué, com todas as suas experiências de estratégia de guerra, não podia abrir um Jordão, um rio. Mas os sacerdotes estavam revestidos de armas espirituais, armas poderosas em Deus, capazes de desfazer qualquer sofisma, qualquer fortaleza, destruir fortalezas e destruir sofismas, falsas ideias sobre coisas. Os sacerdotes estavam cheios de habilidades, de capacidades espirituais. Por isso que Deus não disse para Josué: vá à frente e depois o sacerdote vai. Ele disse: o sacerdote na frente. Porque o que tinha que ser enfrentado no primeiro momento não era a força humana, não era uma questão de esforço humano, mas era uma questão espiritual. E as coisas espirituais só se vivem com discernimento espiritual. Então o que Josué teve foi discernimento de Deus de como agir, e foi colocando o que é espiritual à frente primeiro. E o que ele colocou como espiritual? A água. Então vamos colocar o que é espiritual na frente? Espírito Santo na nossa comunhão. Falar com o Espírito Santo primeiro antes de agir. Então vamos colocar o que é espiritual na frente. Guardemos firmemente, como nós lemos Hebreu,
em Hebreus, a palavra de Deus, e vamos colocar a palavra de Deus à nossa frente, na nossa boca, antes de colocar. Vai dar errado, está muito violento, está muito difícil, a economia, você não põe a palavra de Deus na sua boca. Você quer colocar o que é espiritual na frente? Então põe a confiança em Deus, nas promessas. Deus está comigo e Ele não pode mentir. Ele diz que a sua palavra, Ele vai me ajudar e não vai me abandonar. Então eu creio que vai dar certo. Põe o que é espiritual e vá. Por isso que Deus disse, o que é espiritual tem que ir na frente, porque o sacerdote representava a condição de um homem espiritual que estava habilitado para entender o sobrenatural de Deus, o que Deus queria manifestar, para que o poder de Deus pudesse manifestar. Depois Josué entrou com estratégia de guerra, mas aquele momento era viver o sobrenatural. Então quando aqueles homens pisaram a canela naquele lugar, já se abriu. Agora o que eu quero chegar, a pedra. Então de repente quando eles pararam no meio, o povo passou. Depois de tudo isso, capítulo 4 de Josué que nós estamos lendo, que ele está dizendo, aí eu pediu para que todos aqueles pegassem uma pedra do rio. Nós falamos sobre isso. Eles pegavam uma pedra e colocavam no ombro. E não era uma pedrinha, não era um pedregulho mesmo. E colocavam no ombro para que se depois estabelecesse um memorial. Foi ordem de Deus, um memorial do que tinha acontecido aquele dia. O Jordão se abriu. Só que nós lemos agora em Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, dizendo que nós nos tornamos as pedras vivas. Das pedras físicas e da arca física que estava do lado de fora, hoje está para o lado de dentro. É o que é espiritual primeiro. Hoje vivemos pela graça de Cristo a vida completa no que é espiritual, para podermos trazer à existência aquilo que os olhos ainda não viram e que não chegou ao coração dos homens e que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Então hoje o que é espiritual está conosco. E Ele diz: vocês são as pedras, que eu opero maravilhas e que eu tenho por testemunha na terra. Então Deus quer usar a sua vida para viver milagres e para operar milagres, para que seja você como um memorial vivo, não é isso? Pedra viva, como um memorial vivo, e poder dizer: eu tenho propriedade para falar sobre Deus, porque eu vivi com Deus, porque eu vivo com Deus, porque eu tenho tido experiências poderosas em Deus, e a minha fé não é baseada em palavras, mas em experiências de vida, de poder com Deus. E é isso que Deus diz: vocês se tornarão pedras vivas. Vocês são pedras vivas em Cristo. E Jesus se tornou a pedra viva principal, porque Ele é a pedra viva principal, porque através dele nós todos nos tornamos pedras vivas, por causa do seu Espírito que nos vivifica. Então Jesus é o maior memorial do que Deus fez pelos homens, do amor de Deus pelos homens. E nós somos as pedras que experimentamos esse poder, este amor de Deus, para testemunhar desse poder. Somos testemunhos de Cristo. E Ele diz para edificar, né? Isso está dizendo aí em 1 Pedro, para edificar a casa espiritual. E quem são essas casas espirituais? Somos nós, são as pessoas que estão em nossa volta. Porque a casa espiritual de Deus não é mais casa física, não é um templo físico mais, onde nós temos que oferecer algo. A casa hoje de Deus é nós, porque a casa de Deus é espiritual. Você é o templo do Espírito Santo. Você é a habitação de Deus. Então quando nós nos posicionamos em viver o sobrenatural e anunciar a Cristo às pessoas, ou trazer as obras de Deus à existência, que está guardado lá nos céus, para a terra, quando nós materializamos aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, nós temos como testemunho aquilo que cremos. O Jordão se abriu e aquilo serviu como testemunho vivo daquilo que Deus fez naquele dia. E tudo que acontecer na sua vida, através dessa experiência do poder de Deus operando em sua vida, pela visão do reino, você vai ser como testemunho, vai servir como testemunho para edificar as casas espirituais que virão. E edificar a sua própria casa espiritual, que é você mesmo. Fortalecer, construir esta casa espiritual, trazer ela como formada por pedras vivas, assim como Cristo fez com você, nós vamos fazer com as pessoas. Agora por quê? Ele diz que somos pedras vivas, e não só isso, ele diz: vocês é um povo que pertence ao próprio Deus, e vocês são o quê? Sacerdotes, ele fala.
pedras vivas e sacerdotes. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Vocês se tornaram pedras vivas, casas espirituais. Vocês são seus sacerdotes santos. Por isso ofereçam sacrifícios espirituais. Pedras vivas, testemunho, sacerdotes espirituais. Porque você pode entrar no santíssimo lugar agora com Jesus. O sumo sacerdote, o encarregado, o chefe, o diretor, que é o sumo sacerdote, ele te possibilitou você entrar na presença de Deus e agora falar com Deus. E quando diz o sacerdote, porque o sacerdote, ele representava também o povo. Então não só ele tinha o privilégio de falar e ouvir Deus falar, como também ele tinha o privilégio de falar para o povo que Deus falou com ele. Por isso que ele diz que vocês não são só pedras vivas e testemunhos que ajudarão a construir casas espirituais, pessoas sendo fortalecidas e construídas espiritualmente pelo poder da palavra, da pedra viva, do testemunho da sua vida, da palavra em sua vida. Mas também você seria sacerdote porque iria ministrar sobre a vida das pessoas. Nós aqui somos sacerdotes porque ministraríamos a palavra viva do Espírito sobre a vida das pessoas, o que Deus está falando na sua palavra. Então não é só o pastor que tem a capacidade e o dom espiritual para falar a palavra de Deus. Você também foi habilitado para ouvir Deus falar, para falar com as pessoas como sacerdotes. Nós fomos levantados sacerdotes para ministrarmos uns sobre os outros aqui. Não é só para o pastor fortalecer você, mas para a sua fé ajudar o seu irmão que está aqui na igreja também. Para a sua experiência espiritual poder também ajudar o irmão, ministrando a ele. Tenha fé, irmão, confia, Deus faz. Olha o que aconteceu comigo, olha o que Deus faz, eu vou ajudar você em oração. É isso que o sacerdote faz. Então, mais do que apenas pedras, nós somos feitos sacerdotes para entrar na presença de Deus. Mas vamos, para a gente finalizar, só em Êxodo 19, que está dizendo lá em versículo 3: Moisés subiu ao monte para falar com Deus, e o Senhor o chamou e disse: anuncie o seguinte aos descendentes de Jacó, o filho de Israel: vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como o trouxe a vocês a mim, como se estivesse levando vocês sobre as asas das águas. Agora, se derem atenção e cuidado ao que eu digo, e cumprirem os termos da minha aliança, vocês serão minha propriedade particular. Então Pedro disse: propriedade de Deus, particular de Deus. Isso está escrito em Êxodo. Dá para entender o que o Espírito sempre fala, ele testifica o que está escrito. Então Êxodo já estava falando: vocês serão minha propriedade se vocês tiverem aliança comigo e guardar essa aliança comigo. Propriedade particular, no versículo 5 de Êxodo, capítulo 19. Ele está dizendo: dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim, repete comigo, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa, uma nação santa, um reino de sacerdotes. Não só sacerdotes, mas parece que Deus estabeleceu um reino sobre a terra. Por isso que eu digo muito para vocês são igreja na igreja, porque nós somos igrejas de Cristo, somos partes de um reino, nós fazemos parte de um governo sobre a terra. Se os irmãos que se converteram a Cristo e que se dizem uios, maduros, suficientes para viver a sua fé com convicção naquilo que Deus pode fazer na sua palavra, pelas promessas da sua palavra, ele entendesse o que ele foi constituído na terra, de que somos governo sacerdotal, que temos o poder de interferir e influenciar o curso do mundo e na vida das pessoas. Nós temos uma autoridade como igreja na terra sobre todas as autoridades que foram postas na terra. Por que nós somos colocados sobre toda a autoridade? Em que sentido? Espiritualmente, porque Jesus é o cabeça e a igreja é o seu corpo, é o que diz a palavra. Então a mesma autoridade que foi dada ao cabeça, essa cabeça nos dá autoridade também sobre a terra, assim como ele tem autoridade. Tanto que Jesus disse
nada vos será impossível. A minha igreja, nada vos será impossível, porque vocês têm por cabeça Jesus, a palavra viva de Deus, o próprio Deus vocês têm por cabeça, aquele que vai direcionar o seu espírito a fazer as coisas. Então esses sacerdotes têm um poder sobrenatural de interferir sobre as coisas. Eles são a representação do próprio reino de sacerdotes, o governo de Deus na terra. Só precisam aprender a exercitar esse governo, essa autoridade, como sacerdotes. Então devemos atentar agora uma nova fase, não só ter a arca, mas também somos sacerdotes, constituídos por Deus, com capacidade de falar com Ele, ouvir e usar a autoridade que Ele nos deu para materializar, para interferir sobre os cursos das coisas. Você não precisa mais que alguém lhe revele, você não precisa mais depender de um profeta para dizer o que vai acontecer, porque os reis buscavam os sacerdotes e os sumos sacerdotes na época buscavam fora, porque não tinham dentro de si a palavra revelada, a palavra rema. Mas hoje nós temos a palavra rema, a voz, a palavra do Espírito para nos falar o que fazer. Então o nosso reino de sacerdote não está baseado na nossa autoridade, mas no que está fora. Não precisamos de um profeta para dizer o que vai acontecer, nós precisamos apenas do Espírito de Deus confirmando aquilo que Deus quer realizar através de nós. E nós temos como sacerdote a autoridade da palavra criadora para interferir, para gerar coisas que não existem, que são invisíveis. Tudo é possível ao que crer. Por mais terrível que seja, por mais absurdo que seja o mundo, como Jesus disse, se você disser a este monte, se lance daqui e acolá, saia daí, prédio, e vá para a água esquerda, porque você está atrapalhando. Ele diz, se você crer, isso poderá acontecer. Nada vos será impossível se vocês não duvidarem do seu coração. Então vocês são sacerdotes reais, sacerdotes e sacerdotisas reais. Foram estabelecidas por Deus para falar diretamente com Ele sobre coisas e poder influenciar e interferir sobre o curso desse mundo. Memorial de Deus na terra, porque Deus quer que você seja uma bênção e as pessoas vejam vocês como uma lembrança daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é capaz de fazer. Vocês sejam uma memória viva de Deus na terra. Mas Ele quer usar você também como sacerdote. Então quem vai entrar no Jordão para abrir ou modificar as suas situações não é mais os profetas que estão do lado de fora. Não é mais uma arca física, mas uma arca que está dentro de você, que é Jesus. E o Espírito de Deus que te faz sacerdote. Você faz parte de um governo, e um governo que não é conceitos humanos, mas conceitos espirituais. Por isso que o que é espiritual tem que estar à frente. Amém? Glória a Deus. Está escrito em Êxodo: você é um reino de sacerdotes, em nome de Jesus. Narabacou declara, para finalizar só, em 1 Pedro capítulo 1, ele diz no versículo 15: agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor, que o convidou para serem seus filhos. O próprio Senhor disse: sejam santos, pois eu sou santo. É legal dizer que eu sou sacerdote, mas não tem como ver Deus se não viver uma vida de santidade. Vida de santidade, vida de santificação, é uma vida de consagração, de atos de consagração, e que tem que se tornar um hábito. Quando falamos eu vivo uma vida santificada, é porque eu já criei uma vida de consagração como um hábito na minha vida. Então eu oro, eu jejum, ou eu obedeço aquilo que agrada, faço aquilo que agrada a Deus, já não é quando eu me lembro por uma obrigação, é um hábito, é natural. É isso que Deus está dizendo. Em tudo que vocês fizerem, façam, sejam santos, separados. Quando ele fala de ser santo, ser separado, separem-se, porque vocês são sacerdotes, vocês não podem se apresentar de qualquer forma na minha frente. Se você pecar, você tem um advogado, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, mas você não pode permanecer na graça permanecendo no pecado.
você vai estar em trevas. Ele diz que o meu sacerdote tem que ter a luz que brilha, e a luz que brilha está numa vida de santidade, porque sem santidade, a palavra de Deus diz, nós não veremos a Deus. É isso que diz a palavra. Em Romanos 12 está dizendo isso, que sem santidade ninguém, versículo 16, Romanos 12, 16, vigiem para que ninguém se deixe arrastar pelo pecado sexual e nem se torne negligente para com Deus, tal como fez Saul, por uma simples refeição vendeu o seu direito de herança como filho. É o versículo 14, irmão, não 16. Procure viver em paz com todos os homens e busquem levar uma vida pura, santa, por aquele que não é santo, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Versículo 14. Procure viver em paz com todos e busque levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Aquele que não vive uma vida separada, ele não consegue viver a autoridade como sacerdote, porque um sacerdote sem a presença de Deus, ele é morto, ele está em trevas, e Deus quer manifestar a presença e quer falar com os seus sacerdotes, mas para isso eles têm que estar se esforçando para se permanecer na luz. Então, seja santo, porque Deus é santo. Então, se você é um sacerdote, glória a Deus, participe da santidade através de Cristo, do sangue de Jesus, glória a Deus. Então permaneça nesse sangue, permaneça nessa posição de santificação. Jesus te purificou do pecado, te fez santo, separado para Deus. Agora é o seu dever agora permanecer separado. Você tem que se esforçar. Abandone tudo aquilo que te leva, te conduz a uma vida de destruição espiritual, aquilo que traz coisas que desagradam a Deus. Ele pode resumir, não tem como resumir, são tantas as coisas, mas se há algo que desagrada, afaste, abandone, para que Deus se alegre com você. Porque agora esse sacerdote, que você é uma sacerdotisa, ela também, ele é um sacerdote, não temos mais que oferecer bodes, sabe? Nem matar galinha, sei lá, matar andorinha. A gente não precisa saber fazer nada disso. O que precisamos oferecer a Deus é o que diz lá, apenas sacrifícios espirituais agradáveis, ou sacrifícios de louvores a Deus, mas numa vida de santidade, porque ninguém pode se aproximar da presença de Deus se não tiver uma vida separada. Quando ele diz vida separada, não é que você não pode ter algumas debilidades na alma, se trata de que você permanecer no pecado não tem como, é contraditório. Eu dizer que amo a Deus e pratico o mal como forma de vida, como um hábito de vida. Então, se eu sirvo a Deus, no mínimo, eu estou sempre renunciando. Porque Jesus disse: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renunciar é parte do sacerdócio, para que você possa oferecer sacrifício e louvor a Deus. Amém? Isso é viver uma vida de santidade. Sacerdotes reais. Glória a Deus. Esse é o próximo passo. A gente vai conversar outro dia. Glória a Deus. Mas saiba já o quanto você já avançou na visão espiritual. E eu estou preparando vocês para um grande exército. Eu não, é o Espírito Santo, porque Ele está dando as palavras e mandando falar com vocês. Vamos ficar de pé para a gente orar. E que vocês guardem bem, porque talvez muitos anos vai se passar e eu vou ministrar outras palavras, outros pastores, outras pessoas estarão ministrando, e talvez esse assunto da visão do reino demore para se retornar, mas vocês estão tendo o privilégio junto comigo de receber do Espírito Santo essa visão. E vocês vão estar prontos para olhar as coisas de um ponto de vista espiritual e trazer respostas de Deus para cada situação. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo Teu Espírito que falou conosco. Eu sei que temos mais um pouco a conversar, Deus, mas fala conosco, Pai, que aquilo que foi dito permaneça no coração, que eles não se esqueçam daquilo qual foi ministrado, mas que eles possam estar firmes, guardando firmemente essas palavras que vêm do Reino de Deus,
e eles possam guardar a Tua palavra, os versículos, aquilo que nós temos orado, que temos declarado, aquilo que eles têm lido no seu particular, no seu dia a dia. Espírito Santo, põe no coração dele e dela um desejo maior de guardar, de quando eles forem para uma batalha, para determinar a existência de alguma coisa que Tu queres que venha à existência, que eles possam estar prontos, com o Espírito prontos, Senhor, não mais com dúvida, nem com medo, porque, Senhor, o Teu Espírito está, não há mais medo e não há mais espaço para dúvida, não tem como, Senhor, o Teu Espírito falar, onde o Espírito do homem estiver cheio de medo. Senhor, em nome de Jesus, que eles estejam prontos para ouvir a Tua palavra e declarar sobre cada situação da vida que vir de encontro a eles, contra a vida deles, ou sobre aquilo que eles precisam trazer à existência. Eles estejam prontos, Senhor, para ministrar, para proferir, para declarar naquele momento a palavra certa do Teu Espírito, para que comece a germinar dentro deste embrião, deste lugar santíssimo, onde Teu Espírito se encontra com o nosso Espírito, e ali comece a brotar, Senhor, o fruto desta fé, dessa convicção das coisas que ainda não se viu, e comece a brotar até ferir a terra e dar forma à planta e crescer e dar seu fruto, Senhor, que ela possa ter essa visão espiritual, que as Tuas promessas não falham, se cumprem, e aqueles que perseveram em oração, na posição de consagração, de santificação das suas vidas diante do Teu altar, certamente os seus olhos verão, porque é promessa de Deus, que todos os jordões da sua vida se abram, que os seus caminhos se abram, que a sua história mude e que a história das pessoas em sua volta também possa mudar, porque para isso Deus te levantou como um sacerdote, para poder ministrar sobre as pessoas, sobre a tua vida, sobre a vida das pessoas, a palavra de Deus, a palavra de fé, que muda, que transforma os lares e as famílias e as pessoas em sua volta. Levanta, Pai, a tua filha nessa convicção. Eu sou sacerdotisa, eu sou sacerdote de Deus, e eles podem ouvir a tua voz, porque tu estás disposto a falar com eles, que eles ouçam a tua voz e possam tomar uma posição firme diante do teu altar, para que, Senhor, eles possam viver o sobrenatural, possam viver, Senhor, a tua palavra, e possam alcançar uma vida plena de salvação, de vida eterna, Pai, que é a maior conquista que nós podemos ter nessa terra. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida deles e por essa palavra, Pai. Permaneça em nós o teu Espírito. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Alabacou, declare-te, irmão. Amém, Senhor. Amém, Jesus.